Olá, querido aluno do curso de licenciatura em Física e também do curso de bacharelado em Física. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso portfólio, definido como fase A2 aqui de 2021, onde teremos ali o prazer de estar trabalhando com vocês ali dentro da consolidação do nosso laboratório portátil. Lembrando, pessoal, que quando você chega na quarta UTA, que é o equivalente ao segundo ano do seu curso, você tem direito ao laboratório portátil. Isso quer dizer que ele já se encontra à disposição, então, no seu polo. Notifique o seu polo, entre em contato com eles, porque eles já devem ter o laboratório ali que esteja à sua disposição, para que você vá lá e efetue a retirada. Uma vez que o estudante já adentre, então, na quarta UTA, o portfólio desse estudante ele é direcionado para a utilização exclusiva do laboratório. Então, não existe outra atividade possível para portfólio a não ser a utilização do laboratório MyLab, Albert Einstein. Então, assim, notifique o seu polo, entre em contato com eles e veja a melhor maneira de você estar recorrendo e tendo acesso então ao seu laboratório portátil. Bom, vamos lá então para a ênfase desse portfólio que estaremos trabalhando aqui na fase A2. Então, me acompanhe na tela. Bom, o conceito que envolve ali é a economia. Em economia, discute-se como a renda e a riqueza agregada no futuro afetam os gastos de consumo. E tais conceitos permitem analisar se uma economia no futuro pode ou não entrar em recessão. Aqui cita-se o fenômeno que ocorreu após os ataques terroristas de 2001 nas Torres Gêmeas. Foram clássicos os discursos dos políticos apelando para que a nação continuasse comprando bens de consumo. Bom, muito bem, então temos essa contextualização. Uma família interessada em minimizar o consumo doméstico de energia elétrica resolveu estudar os gastos gerados pela transferência de calor resultante do uso de aparelhos elétricos. Como bons conhecedores da física, sabem que tal transferência está relacionada à resistividade do material, o qual pode ser definido como segunda lei de Ohm, no qual afirma-se que a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade do material, também ao comprimento do material e inversamente proporcional ao que a gente chama de área de secção reta. O que seria isso? Vamos avançar. Temos ali então, uma das formas de minimizar o consumo é a gestão de consumo de eletricidade residencial. Dessa maneira, sabe-se que quando mais tempo um determinado componente eletrônico é utilizado, o mesmo consumirá mais. Existe uma forma de se observar que quando deixa o hibernado ou hibernando, ali no caso que a gente conhece como stand-by, o mesmo estará consumindo eletricidade. Dessa maneira, tal situação agrega mais consumo de eletricidade ao longo do mês. Como exemplos, temos televisores, DVDs, micro-ondas, carregadores celulares, entre outros dispositivos eletrônicos. Nessa situação, olha o que a física vem para contribuir para vocês ali. Para analisarmos a situação, podemos utilizar os componentes do laboratório portátil para averiguar essa situação. Para isso, usaremos o multímetro, a placa de Ohm, entre outros componentes, e teremos então a equação definida pela resistência igual à resistividade, então comprimento do fio, pela área de secção reta. Então, podemos atuar então juntamente com as equações, evidenciando o contexto da potência dissipada, seja pela corrente elétrica ou pela tensão elétrica. Percebam que toda a situação estamos nos referindo diretamente então à resistividade do material. Por fim, determinar então a energia consumida através da potência, sendo a energia igual a potência vezes a utilização do espaço temporal, definido isso em segundos. O que eu quero dizer para vocês nessa contextualização? Então, estamos trabalhando com uma margem de nível de consumo e isso é uma coisa que acaba sendo evidenciada na residência, seja em qualquer localidade desse nosso imenso país e até fora da nossa nação, podemos representar isso como utilização de bens de consumo elétrico. Então, assim, é natural que você tenha ali um consumo de eletricidade, pois você está utilizando eletricidade. Vamos avançar ali para ver como que a gente consegue proceder com isso. No laboratório portátil, vocês têm ali o experimento de Ohm, o qual vocês conseguem fazer com a placa. Percebam ali aonde está conectado os pontos aonde você consegue estar trabalhando com o fio. Percebo que você já tem uma régua de suporte na parte de baixo ali, então representando 30 centímetros. Então fica fácil você evidenciar o tamanho do fio em análise que você vai ter ali. Então o primeiro ponto de referência é você fazer a fixação do fio ou dos fios. Quais são eles? São 5 que também vieram aí de acordo com o seu laboratório portátil. Então, você tem esse material todo no seu laboratório, seja a ideia da placa de Ohm, seja os filamentos, como também o multímetro, que
que você pode ter aí como referência, certo? Para que você consiga estar trabalhando, um primeiro ponto é fazer uma análise que você pode representar aqui pela resistência do material, ao qual você tem esse botão seletor que você consegue estar envolvendo e desenvolvendo então as suas análises. Caso seja a primeira vez que você esteja entrando em contato com ele, você vai conectar um dos botões aqui, dos cabos, aqui nessa parte do computador, e outra parte você vai conectar diretamente nesse cabo para você fazer a análise então ali da resistência do material. Você vai girando aqui que está em mega ohm, e aí você vai fazendo essa composição até que você ache o ponto adequado, ao qual ele começa a fazer detecção. Então aí você começa a ter a margem para a representação desse componente e pegando pelas extremidades do cabo ali e colocando ali nas extremidades do fio ou conforme a distância que você pré-sinalizar, você já consegue fazer essa análise. Ali temos então 30 centímetros como referência. Mas você pode pegar, fazer uma marcação ali na placa, deixar um espaço de 25, 20 centímetros, fica a seu critério, ok? Portanto, que você consiga estar pegando os valores de maneira adequada, isso está valendo. E os cabos aqui têm uma conexão no ponto adequado ao qual você fizer a marcação. Uma vez que temos isso, a gente precisa ter a área da secção reta. Para isso, precisamos de um instrumento de medição que seja preciso. E aí temos a ideia do paquímetro. Para fazer essa análise, temos ali que o paquímetro ele tem aquela boca aberta, vamos dizer assim, como se fosse aquela garra, então é por ali que você vai acabar prendendo basicamente o seu filamento para que você consiga estar diagnosticando o tamanho. Aquela subrégua que tem ali no paquímetro, então ele vai dar uma precisão ali, você consegue ter essa referência aonde você consegue ter uma ampliação de dados e uma precisão extremamente ampla. Então você pode analisar ali, ó, você tem 0, ali representa 0,5, 1,5, então você vai acabar trabalhando com a extração de dados avançando de 0,05 milímetros. Então, assim, você tem uma precisão bastante ampla nesse componente e aquilo ali vai dar o direcionamento de maneira adequada. Para isso, podemos fazer a ideia da extração. Existem 4 fios cilíndricos, aí então que vocês terão, e tem um fio chapeado. Então, a partir desse componente, o que você vai ter como referência? Foi feito ali então a extração, ali eu havia deixado a extremidade dele travada e joguei o fio por cima para vocês estarem evidenciando ali que é a medida do fio. Percebam que ali aparece a partir do 0, eu não chego no primeiro risquinho do milímetro, eu tenho ali, já tenho a marcação do 0. Então, o que eu tenho aqui como referência, que essa medição então vai ser 0 ponto alguma coisa. O que vai ajudar a extrair os dados ali que a gente consegue estar trabalhando então com o filamento. Então você vai ter um nível de precisão aqui muito maior. Percebam que aquele risco que vem nessa subrégua de baixo, ela tem que se alinhar com perfeição com o risco que está em cima. Então ali, a primeira medição é o 0, 0, o quê? Percebo que o alinhamento adequado vai estar ali no equivalente a 2,5. Então teremos ali uma precisão de 0,25 milímetros. Então, esse vai ser o diâmetro que estaremos trabalhando com a ideia do fio cilíndrico. E o que eu posso adiantar para vocês, que com medições feitas, todos os fios cilíndricos possuem, então, essa dimensão. Então, vocês têm o diâmetro já desse componente. Então, já fiz a medição prévia para que vocês tenham à disposição, então, esse material. Já o fio que é chapeado, ele tem as dimensões ali, então, definidas como 0,20 milímetros por 1,30 milímetros. Então, os dados da área de secção reta eu já extraí e estou deixando aqui à disposição para vocês. Fica até mais fácil que você consiga ter as dimensões e aí, então, você consegue determinar a área de secção reta. O que podemos estar trabalhando com isso? Tendo o diâmetro, conseguimos ter o raio, e com o raio, conseguimos ter a área, ou seja, temos a área de secção reta, então temos uma análise ali bem precisa de um dos componentes da equação. Aí fica a seu critério fazer a análise do comprimento do fio, certo? Com o auxílio do multímetro, então você consegue fazer a análise da resistência e vai estar faltando então uma variável, certo? Então ali olha o que temos. Com isso, podemos evidenciar, então, alguns elementos que compactam a sua gestão financeira familiar. Então, com a utilização do nosso laboratório portátil, podemos compreender um pouco mais como que ocorre a gestão financeira e procurar formas de minimizar gastos extras. E um detalhe, o que podemos descobrir ainda além disso? Então, temos ali que possuindo todos os fios,
no caso mantendo o diâmetro de todos, podemos evidenciar a resistividade de cada fio e, inclusive, podemos descobrir de qual material é feito cada um desses fios. Então, temos os filamentos, temos a análise, vocês irão calcular então a resistividade de cada material. Então, com isso, com dados que você consegue estar retirando da própria internet, você consegue estar fazendo a sua análise experimental, você consegue estar evidenciando então de que material é feito. Então, assim você tem a base para conduzir a sua atividade na nossa fase A2. Desejo a todos bons estudos, boas medições, excelentes extrações de dados ali e um belo e excelente desenvolvimento da atividade. Um forte abraço e nos vemos no próximo momento. Até lá!